Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, segundo trimestre de 2022. Nesse trimestre nós estamos estudando sobre tentações e a lição de hoje é a lição de número 5 e o tema é Balaão, quando Deus diz não. O tema da lição é Balaão quando Deus diz não. Mas todo o contexto dessa lição vai nos falar sobre a tentação do dinheiro, de querer aquilo que não devíamos. Então, vamos para o nosso estudo de hoje. Mas antes, lembrando que o ebdenfoco.com disponibiliza para você uma série de conteúdos, slides em PowerPoint, aulas em PDF, aula em áudio, treinamento para professores, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Além disso, você pode receber subsídios gratuitos pelo WhatsApp. Salve esse contato, 94 é o DDD 984092869. Salve esse número em seu telefone e envie uma mensagem com seu nome e sobrenome que o ebdenfoco.com estará retornando para você. Então é isso aí, o texto principal da nossa lição se encontra em Números, capítulo 23, verso 8, e diz: Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando Deus não detesta? Estas palavras são palavras de Balaão, quando ordenado a amaldiçoar Israel, Deus fala através dele de que aquilo que Deus faz, o homem não pode reverter. A bênção sobre Israel era irreversível e o querer humano não podia reverter. Lembra da lição passada que nós falamos que Deus não falhou, não mudou no seu propósito, quando destruiu uma geração no deserto, porque a promessa foi feita a Abraão de que a sua descendência herdaria a terra, não que aquela descendência que saiu do Egito herdaria, mas que a descendência de Abraão. E sim, a descendência de Abraão legitimamente herdou a terra, porque essa era a vontade de Deus. Resumo da lição: devemos estar atentos para as ocasiões em que Deus nos orienta a não ultrapassar os limites impostos por Ele. Nós somos sim tentados a fazer a nossa vontade. O próprio Abraão, ele foi tentado a fazer a própria vontade quando da promessa que Deus fez a ele de que ele seria pai de multidões. Deus fez a promessa a Abraão de que ele e Sara teriam um filho e desse filho uma grande nação surgiria. Mas a velhice chegando, Abraão tentou ajudar Deus, vamos colocar nesses termos, porque muito parece-nos que a ideia de Abraão ou era de ajudar Deus ou era de pouco confiar na promessa de Deus. Mas enfim, diante da dificuldade, diante da situação, da circunstância em que a biologia de Abraão e de Sara já não se permitia mais ter filhos, o tempo avançando, eles então decidiram que teria um filho e não segundo o que Deus queria, que era um filho de Abraão e Sara. E por isso, Abraão teve um filho com a serva de Sara. Abraão foi tentado a criar atalhos, Abraão foi tentado a ajudar Deus, Abraão foi tentado a resolver o problema do jeito dele. E muitos de nós também temos esse comportamento de tentar ir além daquilo que Deus falou, de tentar
criar atalhos para aquilo que Deus falou, ou de não se importar com aquilo que Deus falou. Mas como diz aqui o nosso comentarista, devemos estar atentos para as ocasiões em que Deus nos orienta a não ultrapassar os limites impostos por eles, tanto para o não fazer, quanto para o fazer, ou para o criar atalhos, quando Deus nos impõe alguns limites. O texto bíblico da nossa lição se encontra em Números 22, do verso 1 até o verso 12. Mas eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo e recomendo que você faça uma leitura vagarosa, sem pressa, dos capítulos 22 e 23 do livro de Números. Nossa introdução. Uma das maiores tentações que cercam as pessoas que conhecem a Deus é justamente tentar contornar o que Deus disse, seja para fazer alguma coisa, seja para deixar de fazê-la, ou, como eu disse agora há pouco, ou criar algum atalho, como nós vemos aqui na imagem. Temos uma imagem no slide com um labirinto e alguém criando um atalho para não passar pelo processo. Nós gostamos muito disso, né? Somos tentados todos os dias a não obedecer às diretrizes bíblicas dadas por Deus, como diz aqui o comentarista, tanto a fazer aquilo que Deus não mandou fazer, ou não fazer aquilo que Deus mandou fazer, ou criar algum atalho para não passar pelo processo que Deus preparou para que passemos. Na lição passada nós falamos sobre essa questão do processo. A vida no deserto, a vida dos israelitas no deserto não foi somente uma pedagogia, uma disciplina. Faz parte do processo do amadurecimento do povo. Era um povo escravo que não sabia o que era ser livre e eles precisavam desse processo. Nós, na nossa vida, precisamos entender, e o professor pode explorar isso com seus alunos, especialmente porque nós estamos numa classe de jovens, que a vida tem os seus processos. Lembra da história da prosperidade, que você não pode sair do primeiro degrau já para o último? Isso vai acabar trazendo graves problemas. Tudo na vida tem um processo e a gente precisa aprender a segui-los. A vontade do Altíssimo pode impulsionar pessoas para a obediência, mas quando essa vontade confronta o que desejamos, como reagimos? Nós somos, sim, pessoas pecadoras, muitas vezes egoístas e muitas vezes incrédulos. O caso de Abraão é um caso clássico. O que nós podemos especular? As pessoas podem especular o que levou Abraão a ter um filho com Agar, ao invés de esperar ter um filho com Sara. O que levou ele a fazer isso? O que passava pela cabeça de Abraão? Se Deus havia dito para ele que ele e Sara teriam um filho. Mas eles, e não foi só o Abraão, a Sara concordou que ele teria um filho com a serva. O que levou ele a pensar isso? Que Deus havia esquecido a promessa, de que a promessa teria algumas nuances. No caso, essa nuance poderia ser o filho com a serva. Enfim, de que Deus poderia estar tardando, poderia ter esquecido, ou apenas fraqueza mesmo do Abraão e da Sara em querer apressar o processo. Todos nós queremos impulsionar as coisas, fazer acontecer, mas precisamos entender que tudo na vida tem um processo e a gente precisa obedecer esse processo.
A ambição pode nos fazer ignorar as orientações expressas do Eterno, levando-nos a lugares onde Ele jamais planejou que estivéssemos, né? Nós temos aqui um exemplo clássico da ambição. Nós temos o exemplo do Abraão, a pressa em fazer cumprir. Nós temos na vida inúmeras outras situações que nos mostra que ultrapassar os limites nos leva ao prejuízo. Geralmente pessoas que não seguem roteiros, é óbvio que a vida não segue todos os roteiros. É preciso criatividade para viver. Mas existem alguns roteiros. Existem alguns roteiros para se ter um casamento próspero, para se criar bem os filhos. Existem alguns roteiros para se ter sucesso na vida, o passo a passo, cada degrau. Nós somos tentados sempre a ultrapassar, a pular essas etapas, mas nós precisamos entender que não podemos ignorar aquilo que é estabelecido por Deus para as nossas vidas, para chegarmos naquilo que Ele tem preparado para nós. Não raro, o anseio por conseguir mais bens materiais, posições ou fama nos leva a querer impor para Deus a nossa vontade, né? Impor a Deus a nossa vontade, criar atalhos, e muitas vezes esses atalhos nos levam a caminhos ou a locais de grandes prejuízos, de grandes problemas. Nesta lição nós iremos aprender muito sobre estas questões de respeitar o processo e obedecer à vontade de Deus. Nesta lição veremos o quanto a tentação pelo dinheiro levou um homem chamado Balaão a contrariar as orientações divinas, como ele contornou a situação para desobedecer a Deus e o custo da sua desobediência, né? Balaão, ele teve todos os impulsos necessários para parar, mas um coração dominado pela ganância pode fazer o homem romper com Deus a sua aliança para conquistar aquilo que o seu coração deseja. Por fim, veremos o custo de se desafiar a Deus quando Ele nos dá orientações claras e diretas. Ninguém que ultrapassou os limites do processo, ninguém que quebrou as regras, ninguém que desobedeceu a Deus teve sucesso permanente. Os que tiveram algum êxito foram temporários e logo veio a ruína. Nós precisamos, como eu disse agora há pouco, aprender, especialmente com essa lição nós iremos aprender, que nós precisamos entender e precisamos obedecer os processos da vida. Entender e obedecer às diretrizes divinas para a vida. Primeiro tópico, um homem que ouviu a voz de Deus. Um homem que ouvia a voz de Deus, mas que decidiu ignorá-la, né? Isso é um problema seríssimo. Balaão é descrito na Bíblia como um homem que ouviu a voz de Deus. Moisés não entra em detalhes, isso porque Moisés escreveu o livro de Números, sobre a fé de Balaão, nem como ele começou a ouvir o Todo-Poderoso, muito menos se Balaão tinha por hábito obedecer ao que Deus lhe dizia. Mas deixa claro que ele não apenas ouviu ao Pai Celeste, mas soube também distinguir que o Senhor estava falando com ele. É interessante a história de Balaão, porque Balaão de fato não é um israelita. Ele não é um israelita. Mas o texto bíblico realmente deixa claro de que ele era alguém que ouvia a voz de Deus
e que ele sabia distinguir que aquela voz era a voz do Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra. Talvez, isso é uma possibilidade, Balaão fosse alguém como o pai, ou melhor, o sogro de Moisés, né, Jetro, que não era um israelita, mas conhecia a Deus e era um homem temente a Deus, né? Apesar de não ser um israelita, ele era temente a Deus. A gente sabe que historicamente outras pessoas fora do convívio israelita também temiam a Deus. Muito provavelmente Balaão era algo desse tipo, alguém que ouvia a Deus e que provavelmente falava alguma coisa que Deus mandava falar e se cumpria. Porque quando o rei de Moabe veio falar com ele, mandou falar com ele, ele falou com muita segurança de que o que Balaão falava se cumpria. Então, muito provavelmente essa não era a primeira vez que Balaão estava tendo um encontro com Deus para resolver alguma situação. Muito provavelmente isso já havia acontecido outras vezes. E a gente não sabe, como o nosso comentarista diz aqui, como tudo isso começou, não sabemos porquê, nem como ele distinguia isso. Sabemos que isso era possível porque o texto nos mostra. Balaão não era israelita, mas ele não é chamado de profeta de Deus, mas é dito que ele conhecia e ouvia Deus. Então, eis aqui uma importante questão. Quando somos tentados, não basta ouvir a voz de Deus. Vamos pensar numa situação aqui que o professor deve explorar com seus alunos, até porque nós estamos numa classe de jovens. Balaão ouvia a Deus. E como eu disse, pelo que o texto nos apresenta, muito provavelmente essa não seja a primeira vez que ele tenha um encontro com Deus, que ele fale alguma coisa ordenado por Deus. Entretanto, num momento crítico, num momento em que ele é tentado, num momento em que outro elemento põe a fé dele à prova, ele cede. O que nos leva a pensar de que, por exemplo, Balaão era diferente de Moisés, que mais do que ouvir a voz de Deus, tinha comunhão com Deus, tinha um relacionamento com Deus. E aqui é onde entra a minha aplicação. Muitas pessoas ouvem Deus, muitas pessoas leem a Bíblia, mas por que elas não permanecem na obediência? Porque lhes falta comunhão, lhes falta intimidade com Deus, lhes falta conhecer Deus intimamente, na sua alma, no seu relacionamento com Deus. Por que muitas vezes Deus nos fala através de pessoas, Deus nos fala através da sua própria palavra quando a gente lê? Por que muitas vezes o Espírito Santo toca a nossa consciência e nós negligenciamos, nós falhamos? Porque nos falta comunhão, nos falta vida diária com Deus. O professor pode explorar isso com seus alunos, tanto para um exemplo pessoal, quanto para um ensino para os seus alunos. Mais do que ouvir a voz de Deus, nós precisamos desenvolver um relacionamento com Deus, de forma diária. Todo dia na leitura da palavra, todo dia na oração, congregando, compartilhando com os irmãos, vivendo uma vida piedosa. Mais do que ouvir a Deus e esporadicamente ser usado por Deus, ou como nós dizemos, né, existem muitas pessoas que até têm dons espirituais, mas não têm frutos. Mais do que ser usado por Deus através de um dom, você precisa ter um relacionamento para você ter fruto. Fruto, porque o dom é uma necessidade externa. Deixa eu explicar isso. O dom é uma necessidade externa porque o dom é para a edificação da comunidade, da igreja, não para a edificação própria.
mas o fruto é resultado de uma edificação pessoal que já existiu. É resultado da operação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então o que nós precisamos não é só ouvir a Deus, não é só buscar dons espirituais para sermos usados por Deus para a edificação de outros, mas o que nós precisamos é termos relacionamento com Deus. É termos relacionamento com Deus para primeiro nós produzirmos fruto, o fruto do Espírito, e depois nós sermos usados por Ele. Veremos que é preciso ouvir e obedecer ao que Deus está falando. O Senhor não se nega a falar conosco. Hoje temos a sua palavra escrita, onde os princípios gerais para comunhão com Ele já estão apresentados. E aqui o nosso comentarista nos traz a expressão comunhão. Porque o alvo, o objetivo do crente não é só ouvir a Deus e ser usado por Deus, mas é ter comunhão com Deus. É viver para Deus. É viver a vontade de Deus, para que Deus seja glorificado através de nós. Temos também respostas do Altíssimo quando oramos e podemos não somente ouvir sua voz, mas nos orientando, mas igualmente nos direcionando em situações nas quais Ele mesmo está nos dirigindo. Deus também fala conosco de diferentes maneiras, por intermédio dos seus servos e por meio dos dons espirituais, que são bíblicos e válidos para os nossos dias, pois foram dados à igreja para edificação dos santos. É o que eu falei. Nós não podemos esperar apenas sermos usados. Nós não podemos esperar apenas ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ter comunhão com Deus. Esses dons não têm data de validade no Novo Testamento, nem se sujeitam ao pensamento de algumas pessoas que entendem terem sido extintos no primeiro século da era cristã, mas de nada adiantaria todas essas formas do Criador falar conosco se decidirmos que ouvir e obedecer ao que Ele diz não é importante, não é necessário. E quando é que nós vamos entender que ouvir e obedecer a Deus é necessário, é importante? Quando nós começarmos a desenvolver relacionamento com Deus. Quando nós começarmos a desenvolver obediência constante a Deus. Quando nós nos preocuparmos que mais do que movimento, nós precisamos de comunhão. Quando nós entendermos que mais do que os dons, nós precisamos de fruto. Quando nós entendermos que mais do que pregação, nós precisamos de amor. Aí sim nós iremos entender que o que realmente importa, o que realmente dá sentido é a comunhão com Deus. É a intimidade com Deus, é o relacionamento com Deus. Um homem diante de um negócio. Era essa a perspectiva de Balaão, né? Parece. Balaão entra na história sagrada durante a caminhada do povo em direção à terra prometida. Midianitas e moabitas se uniram em torno de uma causa a qual julgaram ser um problema em comum, o acampamento dos israelitas nas campinas de Moabe. O povo está no seu percurso, né, de caminhada em direção à terra prometida, e óbvio, nesse percurso tem habitantes. Óbvio, o povo é grande, e notícias de como o povo saiu do Egito já havia percorrido toda a região. Então os midianitas e moabitas, eles se preocupam com o que haviam acontecido. E eles então temem a presença daquele povo aos arredores, né, de suas campinas. E por isso eles empreendem este movimento para barrar o avanço do povo.
É certo que a multidão de hebreus deixou os moabitas assustados, pois os filhos de Abraão eram numerosos. Talvez fosse mais fácil para os inimigos do povo de Deus se cercarem de forças espirituais que pudessem dar fim àquele povo, poupando dessa forma uma possível guerra e a perda de moabitas. Dessa forma, os midianitas e moabitas enviam representantes para falarem com Balaão. Nós temos aqui uma situação que é bastante interessante, muito interessante. Do contexto histórico, o povo entendia que toda aproximação de outros povos era um risco para a estabilidade daquele povo que já estava ali. O povo entendia que os sucessos de todos os povos estavam muito ligados a questões espirituais, e por essa razão os midianitas e moabitas tentam barrar Israel, porque na perspectiva deles, o êxito de Israel até então não era resultado de sua capacidade militar, não era de sua capacidade técnica, mas era resultado de uma influência espiritual. Eles compreendiam isso, eles pensavam isso, porque eles já sabiam do que havia acontecido no Egito, de como Deus havia tirado o povo. Então o que eles pensam? Eles pensam, esse povo é alvo de bênçãos. Se nós conseguirmos atingi-los com maldição, então eles serão destruídos. Numa perspectiva rasa, os midianitas e moabitas até tinham certa razão. Entretanto, o que eles não sabiam é quem tinha abençoado Israel. E no caso de quem abençoou Israel, também é aquele que amaldiçoa qualquer outro. E Deus não pode duelar com seu caráter, e nenhum querer humano pode mudar a vontade de Deus. Dessa forma, eles não conseguiram amaldiçoar Israel, porque havia uma disparidade colossal entre as forças, a vontade humana e a vontade divina. Os moabitas e midianitas acreditavam que palavras de maldição poderiam barrar aquele povo. Em qualquer outro sentido, isso poderia ser provável, mas quando se dirige ao povo que é abençoado por Deus, isso é impossível. Povo bendito é. Após receber os representantes dos 2 reinos, Balaão consultou o Senhor. Ao que parece, ele não tinha conhecimento de que os hebreus contavam com a proteção de Deus. O Eterno sabia o que estava acontecendo, mas se dirigiu a Balaão e perguntou quem eram os homens que estavam com ele. Das duas, uma. Ou Balaão realmente não entendia ou não tinha o conhecimento de que os hebreus contavam com a proteção de Deus, ou ele era um homem bastante arrogante que pensava que podia mudar essa situação por ele mesmo. Eu acredito pessoalmente que Balaão sabia de tudo que havia acontecido no Egito, porque essa história, esse acontecimento se tornou público e correu todas aquelas regiões. Balaão sabia que o povo foi um povo que saiu do Egito sobre grandes acontecimentos sobrenaturais. E mesmo assim, ele por alguma razão, muito provavelmente por vaidade, ainda continuou nesse negócio. Deus deixou que ele explicasse quem eram e o que estavam fazendo, e de forma objetiva
deixou claro a Balaão que ele não deveria entrar naquele negócio. É curioso o fato de que Deus considera seu povo um povo bendito, pois diz: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porque bendito é. Apesar de serem um povo rebelde, cheio de problema, mas era o povo de Deus. O mesmo povo que murmurou contra ele, que se rebelou contra Moisés, foi considerado bendito pelo próprio Senhor. É provável que isso se deva não apenas porque o Todo-Poderoso trata com o seu povo de forma amorosa, mas também que somente ele pode julgar os seus. Ele não permitiria que seu próprio povo fosse alvo de alguma maldição. Ele disse que abençoaria Abraão e a sua descendência. E que na perspectiva de que o povo seria um grande povo, seria uma grande nação, estaria no lugar onde Deus prometeu, isso jamais falharia, independentemente da vontade de quem quer que seja. Mesmo quando uma geração se tornou rebelde, Deus esperou o tempo para que aquela geração se perdesse, né? Aquela geração, pelo tempo, ficasse para trás e outra nascesse para que fosse cumprido. Mas Deus não volta atrás na sua promessa. Ele não permite que os seus desígnios sejam frustrados. Por mais que alguém intentou nessa história inteira destruir Israel, Israel permanece de pé. Ainda permanece de pé, porque Deus assim determinou. Nenhuma maldição pega em Israel. Ainda que eles desobedeçam, Deus os corrige, mas ainda continua sendo Israel, porque Deus abençoou. Na prática, foi essa lição que Balaão não aprendeu. Ele até entendeu, em um momento inicial, que não devia agir de forma contrária ao que Deus lhe orientou. Mas logo ele sucumbiria à constância dos apelos daqueles povos. Mas sucumbiria por quê? Porque o coração de Balaão era ambicioso, era vaidoso. A insistência dos moabitas, ela provocou em Balaão uma perspectiva de lucro fácil. Como eu disse lá atrás, diferente de Moisés e de outros, que não apenas ouviam a Deus, mas que tinham um relacionamento com Deus, o que levava eles a ter atitudes diferentes. Balaão apenas ouvia a voz de Deus, mas não tinha um relacionamento com Deus. Portanto, o coração de Balaão não era governado por Deus. Era um coração cheio de ambição. E quando ele teve a oportunidade de lucrar com isso, ele não obedeceu a Deus, mas deixou o seu coração dominar. Isso é uma coisa que a gente precisa necessariamente meditar, refletir. E o professor pode explorar isso com seus alunos. Olhe, lembre-se do que Jeremias diz: enganoso, perverso e corrupto é o coração. Quem pode entender? O apóstolo João diz: o nosso coração nos condena quando não deve, mas maior é Deus. O que João está dizendo é justamente corroborando o que Jeremias diz, que enganoso é o coração. Não pense: o meu coração está dizendo, eu estou sentindo isso. Ei, cuidado. Cuidado, o coração é enganoso. O coração é enganoso. Não pense que porque você ouviu a voz de Deus, porque você fez alguma coisa usada por Deus,
Agora o seu coração está livre de qualquer influência pecaminosa. Não, não está. Então, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos ficar com aquilo que está escrito na Bíblia. E a despeito da nossa vontade de fazer ou não fazer algo, nós precisamos ficar sempre com a Bíblia. Segundo tópico, insistindo no erro, obedecendo a Deus, mas com o coração ambicioso. Podemos ver que Balaão, em um primeiro momento, obedeceu a Deus. Verso 14 do capítulo 22 de Número diz: E levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque, melhor dizendo, e disseram: Balaão recusou a vir conosco. De início, ele recusou a vir com os homens de Balaque, mas é justamente o tema da lição, a tentação. Ele recusou a vir com os homens de Balaque, mas parece que aqueles homens perceberam algum interesse da parte de Balaão, e por isso eles continuaram a tentá-lo para que ele fosse com eles. Entretanto, o rei dos Moabitas não se deu por vencido. Ele insistiu com Balaão a fim de que conseguisse o seu objetivo. E assim disse Balaque, filho de Zippor: Rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, e amaldiçoa-me este povo. Quem sabe eles tenham percebido algum interesse. Mesmo que Balaão tenha ficado um pouco constrangido, porque ouviu Deus, mas ele tinha um coração corrupto e ele não atentou para isso. Eis o perigo de nós deixarmos que os desejos dos nossos corações tomem as decisões que deveriam ser tomadas a partir do conhecimento bíblico e não do desejo do coração. Aquela era uma oferta tentadora, um rei disposto a premiar um homem apenas para que ele lançasse pragas contra um povo. Balaão não tinha amor nenhum por Israel, não era um povo do qual ele temia. Para ele era muito simples impor algumas maldições, e a recompensa para tal era sem precedentes. Por isso, o coração dele se encheu de ganância ainda mais. O Senhor abriu a boca da jumenta. Advertido por Deus a não dar prosseguimento ao seu plano, Balaão passa por uma experiência sem precedentes. Ouviu um animal falar. A jumenta com a qual ele costumava viajar conversa com Balaão. Em nossos dias é comum pessoas dizerem de forma jocosa que se Deus usou a mula para falar com Balaão, pode usar qualquer outra pessoa também. Ocorre que a Bíblia não diz que Deus usou a mula para falar com Balaão. A palavra de Deus é enfática em deixar claro que Deus falou aos pais de diversas maneiras pelos profetas. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nos últimos dias pelo Filho. A mesma Bíblia diz que Deus abriu a boca do animal e ele questionou Balaão por ter apanhado. Sim, Deus, não num sentido profético, óbvio, mas a jumenta não falou porque sabe falar, ou porque sabia falar, porque Deus ordenou que falasse. Então, Deus usou de forma indireta, mas Deus usou. Isso é uma coisa que não tem nenhum significativo aqui. A partir desse diálogo, o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor. O anjo, sim, tratou com Balaão. O que Balaão precisava ver aqui é que a sua jumenta tinha mais percepção espiritual do que ele, porque ela conseguiu ver o anjo. E ele estava tão cego, mas tão cego pela ambição,
pela cobiça que não viu o anjo. Isso aqui é importante a gente refletir, que quando nós nos deixamos levar por um desejo carnal, ele nos cega totalmente. Às vezes o anjo fala, às vezes o pregador fala, lemos a Bíblia, mas não resolve. Por que não resolve? Porque estamos cegos. Balaão estava cego pelo desejo de ser um homem mais rico. E depois que ele deixou esse sentimento invadir seu coração, ele ficou cego. E precisou uma intervenção drástica, miraculosa, de um animal falar com ele, para que ele entendesse que a jumenta tinha uma percepção espiritual melhor do que a dele. Que ele estava tão cego pela ganância que não conseguia ver o mal que estava fazendo e o risco que ele estava correndo. A insistência que mina a resistência. Apesar de ter resistido inicialmente aos convites recebidos com a promessa de uma recompensa financeira, no final Balaão acabou cedendo. Mesmo Deus permitindo que ele fosse com os mensageiros, o Senhor deixou claro que ele só falasse o que o Eterno ordenaria. E isso Balaão obedeceu, até porque Deus estava no comando. Tendo chegado onde estava Balaque, Balaão foi a 3 lugares diferentes: Kiriat Huzote, Pisga e Peor. E em todos esses lugares, suas palavras foram dirigidas por Deus, que abençoou o seu povo ao invés de amaldiçoar. Apesar dessas experiências, Balaão ainda estava desejoso de ser honrado, remunerado, para que Israel fosse punido de alguma forma. Mais um momento para a gente refletir. Deus criou dificuldades para tentar, ou pelo menos para ensinar lições a Balaão. Mas ele estava tão obstinado, tão desejoso de ser honrado, de ser recompensado, que não se importou com nada disso. Vamos fazer uma reflexão aqui, isso é muito importante. Jovem, professor, cuidado com a vontade de ser honrado. Cuidado com a vontade de ser reconhecido. Eu conheço tantos jovens que dizem assim: eu quero ser um pregador conhecido no Brasil. Eu quero ser um cantor conhecido no Brasil inteiro. Eu quero ser um escritor conhecido no Brasil inteiro. Eu quero ser alguém conhecido no Brasil inteiro. Cuidado com isso, porque esse desejo, ele pode ser perigoso. Ele pode levar você a não se importar com ética, não se importar com moral, não se importar com valores bíblicos, não se importar com valores familiares. Cuidado com o desejo de ser honrado. Cuidado com o desejo de ser reconhecido. Leonard Ravenhill dizia assim que o crente precisa ser reconhecido no céu por Deus, por ser um homem de oração, por ser uma mulher de oração, que está sempre na presença de Deus, sempre em comunhão com Deus. E também ser conhecido no inferno por Satanás, por ser alguém que não abre mão de viver na presença de Deus, por ser alguém que não abre mão de viver em santidade. Mas ser conhecido pelas pessoas no mundo afora, essa não deve ser a ambição do cristão. Essa não deve ser a necessidade do cristão. Cuidado. Como diz uma certa canção: livra-nos, Senhor, do desejo de ser honrado, de ser reconhecido. Livra-nos desse desejo, porque, como disse João Batista, que ele cresça e eu diminua. Terceiro tópico: quando a ambição vence o discernimento. Mudar de lugar não muda o que Deus disse. É curioso o fato de que o homem sem Deus, por desprezar a revelação divina, tende a adquirir crendices que irão nortear suas
ações e sua fé. Balaque conduziu Balaão para mais de uma localidade, imaginando que, de alguma forma, conseguiria fazer com que um deus pudesse inspirar o vidente a lançar pragas contra os hebreus. Isso aqui é muito bom, muito legal da gente meditar. Qual era a concepção de Balaque? E muito provavelmente Balaão também estava no mesmo ritmo. O problema é o local. O problema é que desse local não dá para fazer. Desse local Deus não ouve. O problema é que eu oro em casa e Deus não ouve. Então eu tenho que orar no monte. O problema é que eu tenho que orar no microfone. Não, o problema é essa comunidade aqui, essa igreja aqui. Deus não ouve aqui. O problema é a companhia das pessoas. Não, na verdade o problema é você. O problema não era o monte que Balaão e Balaque estavam. O problema era Balaão e Balaque. O problema nunca é o local. O problema é a pessoa, ou o que ela tem no coração. Eu não sou contra que as pessoas orem em monte, de modo algum. Sou contra quando se faz propaganda demais sobre isso. Mas sou contra que faça propaganda demais sobre qualquer lugar de oração que não seja o templo ou a oração particular. Na verdade, eu sou a favor de que de que se crie incentivo para que as pessoas orem, independentemente de um lugar, qual seja o lugar. Mas sacralizar um lugar como se o lugar fosse mais importante do que a pessoa, ou do que o que se faz nela, ou do que a quem se faz o que se faz. Balaque e Balaão pensavam que o local impedia o agir de Deus, mas não. O que impedia o agir de Deus era o propósito deles, eram eles. Eles eram o problema, o propósito deles era o problema. Então, nós precisamos não olhar para o lugar, nós precisamos olhar para nós. E olhar para o nosso coração. Por que Deus não iria ouvir o pedido de Balaque? Porque ele queria destruir o povo de Deus. Por que Deus não iria permitir que Balaão fosse adiante? Porque ele iria amaldiçoar o povo de Deus. E óbvio que Deus não ia permitir isso. A questão não é o lugar. A questão é o intento do coração. A questão é a pessoa. É isso que importa. Nós precisamos entender isso. Professor, explore isso com seus alunos. Não é o lugar que você ora. É como você ora, é se você ora, é com o coração que você ora. Não é a igreja que você frequenta. Mas é você. É o seu coração. São seus ideais, são seus intentos. Não é o lugar. O lugar é neutro. Mas a pessoa nunca é. A pessoa, o coração nunca é. Nunca é neutro. Nós precisamos parar de colocar culpa nas nossas fraquezas em elementos externos e aprender que a responsabilidade é nossa. Não de ambientes ou de pessoas externamente, mas nossa. Porém, em Kiriat Huzot, a palavra de Deus foi: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? Em Pisga é dito: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Em Peor, a palavra foi: que boas são as tuas tendas, ó Israel, ó Jacó, que boas as tuas moradas, ó Israel. Nos 3 lugares, Deus abençoou o povo, porque Deus é o Deus da bênção, porque o povo era alvo da bênção de Deus, porque os lugares não influenciavam e porque os agentes ali naqueles montes eram homens perversos e reprovados por Deus. A insistência no erro. A palavra de Deus nos diz que em Kiriat Huzot, o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna-te para Balaque e assim falarás. Em Pisga, encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca. E encontrando-se o Senhor a Balaão, pôs uma palavra na sua boca e disse: torna a Balaque e assim falarás.
Em Peor veio sobre ele o Espírito de Deus. Com todas essas intervenções sobrenaturais, como Balaão continua insistindo no erro? Parece-nos que, ao perceber que Deus não mudou o seu posicionamento, Balaão deixou de tentar amaldiçoar o povo de Deus por meio de imprecações. Mas não mudou o intento de amaldiçoar o povo e ganhar dinheiro. Ele percebeu que o meio que estava usando não iria funcionar. Mas se ele conseguisse trazer algum problema para Israel, ele seria recompensado. E em nome dessa recompensa, ele procurou uma nova forma, uma outra forma. Mas ele não desistiu de receber a sua recompensa prometida pelos moabitas e midianitas. Quando se pôs a ir com os mensageiros de Balaque, Balaão ouviu o anjo de Deus: eis que saí para ser teu adversário, porquanto teu caminho é perverso diante de mim. Tudo que Balaão fez para destruir o povo, para amaldiçoar Israel, não foi apenas uma questão do pedido ou do pagamento de Balaque. É porque Balaão era um homem perverso mesmo. É porque ele era um homem de coração duro e vil. Ele era um homem de coração ambicioso. O caminho dele era torto mesmo. Ele era alguém que precisava conhecer Deus, como Moisés conhecia, e não apenas ouvir Deus. Isso é importante para que a gente reflita, que a gente não deve só apenas ouvir pregações, louvores, nem ler a Bíblia, a gente precisa colocar em prática. O cristianismo é uma religião da ação, da prática. Se você quer uma religião de contemplação, vá para o budismo, para o shintoísmo, para as religiões, essas religiões orientais. Mas o cristianismo não é assim. O cristianismo é uma religião onde se ouve a palavra de Deus, se pratica a palavra de Deus, se obedece a palavra de Deus. Essa fala por si já deveria ter convencido Balaão, mas ela não foi suficiente para mover o coração daquele homem ambicioso, porque ele era um homem perverso. Ele era um homem perverso. Ele não se arrependeu porque ele não era um homem convertido. Lançando tropeço. Como dissemos, Balaão deixou de falar palavras de maldição, porque Deus, toda vez que ele ia amaldiçoar, mudava as suas palavras. Mas ele estava tão obstinado em receber honra, em receber recompensa, que ele mudou a estratégia. O vidente ensinou Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Lá em Apocalipse 2:14 nós vemos o que foi que Balaão fez. Balaão ensinou Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. O que Balaão fez? Balaão fez: olha, nós temos uma situação que é o seguinte: nós não conseguimos amaldiçoar esse povo, então nós vamos fazer com que eles mesmos atraiam maldição para si. Vamos levar eles à idolatria e à imoralidade, à fornicação, e isso trará maldição para eles. Nós precisamos entender que os nossos pecados abrem permissões para que o diabo influencie as nossas vidas. Isso é muito perigoso, isso é muito grave. Jovem, irmão, professor, atente para isso. Os nossos pecados, como diz a Bíblia, faz separação entre nós e Deus. Os nossos pecados criam brechas de permissões a Satanás para que ele atinja as nossas vidas. Então, que nós não caiamos no engano de Balaão. Não caiamos nos mesmos erros dos israelitas, que
não atentaram para o que os moabitas e midianitas estavam fazendo e acabaram atraindo para si grandes maldições. Dessa forma, Deus se tornaria o opositor do seu próprio povo por causa dos seus pecados. Se tentar amaldiçoar o povo de Deus não deu certo, com certeza apelar para a carnalidade dos filhos de Israel trouxe a recompensa que Balaão buscava. Se não podia amaldiçoá-los, fez com que eles mesmos atraíssem maldição para eles com seus próprios atos, o que parece ser bem pior. Mulheres orientadas a desviar os israelitas pela sedução, conduzindo-os à idolatria e à prostituição, causando a morte de 24.000 pessoas por meio de uma praga em forma de juízo divino. O diabo, isso aqui é importante a gente meditar, tem seus métodos. E ele tem milhares e milhares de anos de experiência em testar esses métodos. Quando um falha, ele não desiste, ele usa outro. É por isso que nós precisamos estar constantemente vigilantes para não cairmos em tentação. Nossa conclusão: Balaão começou sua história como uma pessoa que ouvia a Deus, mas se tornou depois um mercenário. A tentação de fazer nossa própria vontade sempre trará seu preço. Balaão poderia ter entrado para a história como um personagem que aprendeu a ser fiel a Deus, mas passou a ser conhecido como um vidente maligno cujo conselho matou a ele e a outros milhares de pessoas. Ficou conhecido como um homem que foi dominado pela cobiça e pela vontade de ser honrado, o que trouxe grande mal para ele e para muitas outras pessoas. Muito bem, chegamos ao final então do nosso comentário. Mais uma vez lembrando que o edenfoco.com disponibiliza slide em PowerPoint, aulas em PDF, aula em áudio, treinamento para professores DBD, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. É só você acessar www.edenfoco.com e conferir. Temos também os subsídios gratuitos pelo WhatsApp. Você manda uma mensagem para 94984092869 com seu nome e sobrenome, e o edenfoco.com estará retornando para você. Muito bem, então chegamos ao final do nosso comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.